Você já se perguntou como a Ucrânia, sem uma marinha própria, conseguiu enfrentar a poderosa frota naval da Rússia? Com um ataque inesperado, os russos foram forçados a recuarem para uma nova base menos favorável. Mas quais as estratégias por trás do sucesso ucraniano? Descubra como uma nação com recursos limitados usou inteligência, tecnologia e coragem para afundar os poderosos navios de guerra e mudar o curso da guerra no Mar Negro. Prepare-se para mergulhar em uma análise detalhada em um mundo de estratégias, ataques furtivos e reviravoltas inesperadas. Se acomode, pegue seus fones de ouvido e sua bebida preferida e assista ao nosso mais novo documentário. Desde a invasão russa na Ucrânia há mais de 2 anos, o conflito terrestre também se estendeu ao mar. A marinha russa tem enfrentado dificuldades, com os ucranianos conseguindo afundar navio após navio. A frota do Mar Negro da Rússia perdeu aproximadamente 1/3 de seus navios e 40% de sua tonelagem. Essas perdas, em grande parte sofridas nas águas ao redor da Crimeia, forçaram os russos a recuarem a maioria de seus navios remanescentes de sua base histórica em Sebastopol, na Crimeia, para uma nova base no leste do Mar Negro, a centenas de quilômetros das linhas de frente. Os ucranianos romperam o bloqueio naval russo em sua costa de tal forma que, em 2024, estão exportando mais mercadorias para o mercado mundial do que antes da invasão. O mais impressionante é que a Ucrânia conseguiu neutralizar a marinha russa no Mar Negro sem possuir uma marinha própria ou um único navio de guerra ativo. Esse feito, que parece um verdadeiro milagre naval, será estudado em academias militares por gerações. Alguns analistas até sugerem que a destruição da frota russa pela Ucrânia mostra a vulnerabilidade de grandes navios de guerra de superfície, como cruzadores e contratorpedeiros. Os porta-aviões podem ser armas obsoletas na guerra de alta tecnologia do século XXI. A Ucrânia, uma nação sem marinha, conseguiu efetivamente destruir uma marinha inimiga que, em teoria, era muito mais poderosa. Isso pode mudar o mundo para sempre. Primeiro, é importante entender as desvantagens geográficas da Rússia em relação à guerra naval. Ao longo da história, os responsáveis navais russos enfrentaram o desafio de suas costas no Ártico, Pacífico, Mar Báltico e Mar Negro estarem separadas por centenas ou até milhares de quilômetros. É geograficamente difícil transportar navios de guerra entre essas áreas. Em alguns casos, isso pode levar meses de viagem, passando por múltiplos pontos de estrangulamento perigosos. Por causa disso, a Rússia nunca foi capaz de concentrar efetivamente suas forças navais em um único teatro de operações, como britânicos, japoneses ou americanos conseguiram fazer. A estratégia naval russa sempre teve que lidar com esse problema dos 4 mares. Em vez de ter uma única marinha de grande operação, a Rússia foi forçada geograficamente a dividir suas forças navais em 4 frotas regionais independentes: Ártico, Pacífico, Báltico e Mar Negro. Isso sempre tornou a marinha russa mais vulnerável a ser sobrecarregada por potências estrangeiras que podem concentrar suas forças navais em um único local. Um exemplo clássico disso foi durante a Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905, quando os japoneses começaram a guerra concentrando todas as suas forças navais no Pacífico e lançaram um ataque surpresa contra a numericamente inferior frota russa, que na época tinha sua sede em Port Arthur, chamada de Lushun pelos chineses.
Em resposta ao ataque, os russos reuniram navios de guerra adicionais que estavam no outro lado da Eurásia, nos mares Báltico e Negro, e ao longo de 18 meses, os transportaram cuidadosamente em uma jornada de 18 mil quilômetros até o Mar do Sul da China para atacar a marinha japonesa no Pacífico. Quando finalmente chegaram lá, a nova frota russa no Pacífico estava exausta e foi rapidamente engajada pela frota japonesa, sendo completamente destruída até o último navio em uma das derrotas navais mais catastróficas da história. A moderna frota russa foi fundada em 1783, quase imediatamente após a península da Crimeia ser conquistada pelo Império Russo dos Otomanos. Por mais de 240 anos, a base naval da região sempre esteve localizada no porto de Sebastopol, devido à sua importância estratégica como porto natural mais significativo em todo o Mar Negro. É um porto de águas quentes durante todo o ano que não congela no inverno, permitindo acesso contínuo sem a necessidade de quebra-gelos. Além disso, é um porto de águas profundas, o que significa que suas águas são suficientes para acomodar navios de guerra e submarinos de grande deslocamento, estando localizado em uma posição estrategicamente importante. A ponta sul da Crimeia está exatamente no centro geográfico do Mar Negro, permitindo que embarcações em Sebastopol rapidamente se mobilizem para enfrentar qualquer ameaça na região. Devido a essas vantagens naturais, quem controla a área consegue dominar efetivamente toda aquela área há séculos. Essas vantagens naturais são reforçadas pelo fato de que, ao longo dos séculos, ela desenvolveu uma infraestrutura naval crítica, além de instalações de reparo e apoio que não tem paralelo em nenhum outro lugar. Isso torna Sebastopol o local mais ideal para manter uma marinha na região. A sua existência e sua presença secular começaram a ser questionadas há pouco mais de 30 anos, em 1991, após o colapso da União Soviética. A Crimeia e Sebastopol passaram a fazer parte da recém-independente Ucrânia, assim como praticamente toda a antiga frota soviética do Mar Negro, cuja sede estava lá. Houve debate significativo sobre o destino das centenas de embarcações, com Rússia e Ucrânia reivindicando ser os herdeiros legais. Em 1995, o presidente russo Boris Yeltsin e o presidente ucraniano Leonid Kuchma concordaram em uma solução temporária sob o comando conjunto entre as duas nações, até que uma solução de longo prazo fosse acordada. 2 anos depois, em 1997, com o Tratado de Partição da Frota, dividiu os ativos em 82% para a Rússia e 18% para a Ucrânia. Além disso, a Rússia manteve o direito de arrendar as instalações navais no porto por uma taxa anual de $97 milhões e por um período de 20 anos até 2017. A partir de então, russos e ucranianos permaneceram conjuntamente sediadas em Sebastopol, como tinham sido por séculos, mas o drama entre elas continuou. Em 2009, o então presidente ucraniano Viktor Yushchenko anunciou que não estenderia o arrendamento da frota russa em Sebastopol após o vencimento em 2017, afirmando que a frota russa teria que se mover para outro lugar fora da Ucrânia, provavelmente para o porto de Novorossiysk. Embora seja um grande porto natural, ele não é tão grande ou bem protegido quanto o antigo. Além disso, Novorossiysk possui um grande porto mercante civil, que compete pelo espaço disponível, algo ausente em Sebastopol. Também carece na posição estratégica central no Mar Negro, bem como da infraestrutura naval extensa e das instalações que foram construídas em Sebastopol ao longo de décadas. Tudo isso torna Novorossiysk um porto muito menos atraente para se tornar uma sede. Após Viktor Yanukovych se tornar presidente da Ucrânia em 2010,
Os russos rapidamente negociaram com ele para garantir seu acesso a Sebastopol no futuro. Menos de 2 meses após assumir a presidência ucraniana em abril de 2010, Yanukovych renegociou os termos do arrendamento das instalações navais. Conhecido como Pacto de Kharkiv, os novos termos estenderam o arrendamento da Marinha Russa em Sebastopol por décadas até 2042, com uma opção adicional de extensão. Em novembro de 2013, protestos começaram na Ucrânia contra a política externa pró-russa de Yanukovych, culminando em uma revolução em fevereiro de 2014 que o tirou do poder e o forçou ao exílio na Rússia. Temendo que o novo governo ucraniano que assumiu revogasse os termos do Pacto de Kharkiv e retornasse à política da era de Yushchenko, os russos rapidamente decidiram invadir a Crimeia com forças especiais, ocupando-a antes de declarar unilateralmente sua anexação no mês seguinte. A rápida tomada da Crimeia pela Rússia colocou a maior parte da marinha ucraniana sob controle russo. Cerca de 5.000 marinheiros da marinha ucraniana desertaram e se juntaram à Rússia, fugiram ou foram capturados, e a grande maioria dos ativos navais da Ucrânia foram apreendidos, reduzindo o tamanho da marinha ucraniana em cerca de 2/3, praticamente da noite para o dia. Os únicos que restaram à Ucrânia após a apreensão russa foram 4 pequenas corvetas e uma fragata, que se tornou seu navio de bandeira, o Hetman Sahaidachny, juntamente com alguns barcos de patrulha menores, todos forçados a realocar sua sede operacional mais a oeste para Odessa. Nos anos que se seguiram, a Ucrânia continuou a sofrer ainda mais reveses navais, especialmente na região do Mar de Azov. Em fevereiro de 2016, os russos começaram a construir a ponte da Crimeia para ligar o continente russo, atravessando o Estreito de Kerch, a única passagem marítima entre o Mar de Azov e o Mar Negro. Quando a ponte foi concluída 2 anos depois, em 2018, tornou-se a mais longa da Europa, e a Rússia pôde usar a ponte e alguns de seus próprios navios de guerra para efetivamente impor um bloqueio aos portos ucranianos isolados como Berdiansk e Mariupol. Na preparação para a invasão em grande escala da Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022, os russos realocaram 6 de seus navios de guerra de outras regiões para reforçar a frota em janeiro. Isso foi feito porque sabiam que, após a guerra, provavelmente não conseguiriam enviar adicionais para o Mar Negro para substituir eventuais perdas, devido às complexidades de um tratado internacional quase centenário conhecido como a Convenção de Montreux. Mas o que é essa convenção e do que ela se trata? É um acordo internacional assinado em 1936 que regula o trânsito de navios de guerra e mercantes pelo Estreito de Bósforo e pelos Dardanelos que conectam o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. Este tratado é de particular importância para os países que têm costas como a Rússia, a Turquia, a Ucrânia, a Romênia, a Bulgária e a Geórgia. Isso permite que navios mercantes civis de qualquer bandeira tenham acesso irrestrito aos estreitos turcos, como se fossem águas internacionais. No entanto, os de guerra enfrentam restrições muito mais rigorosas durante tempos de paz. Nações que não têm costa no Mar Negro têm acesso restrito para enviar navios de guerra pelos estreitos, limitando tanto pela tonelagem quanto pelo tempo que podem permanecer no mar. Isso sempre restringiu o acesso de países como Estados Unidos, Reino Unido e França. As nações ao redor do Mar Negro têm acesso relativamente livre e aberto para suas embarcações de guerra usarem os estreitos durante tempos de paz, e somente as nações da região podem enviar submarinos pelos estreitos, enquanto porta-aviões são sempre proibidos, independentemente da nação a que pertençam. Os termos de Montreux concedem à Turquia, que controla os estreitos,
o direito legal de restringir severamente a passagem de navios militares durante um conflito envolvendo qualquer nação. A Turquia pode fechar os estreitos para qualquer embarcação das nações envolvidas no conflito. Então, poucos dias após a invasão de 2022, a Turquia exerceu esse direito, impedindo aqueles vindos do Báltico, Ártico ou Pacífico entrassem no Mar Negro para substituir perdas. Isso significa que, desde o início do conflito, a Rússia não conseguiu substituir nenhum navio perdido na região. Logo, aqueles que estavam no início são os mesmos que a Rússia terá que usar durante todo o conflito. Inicialmente, poucos acreditavam que a Rússia sofreria perdas significativas. A opinião geral dos analistas era que a poderosa frota russa, recentemente reforçada por navios de outras regiões, dominaria facilmente a muito menor marinha ucraniana e imporia um bloqueio devastador ao país. A Rússia iniciou a guerra com o cruzador de batalha Moskva como seu almirante, 5 fragatas, 13 navios de desembarque pesados, 6 submarinos de ataques modernos e dezenas de embarcações menores e barcos de patrulha. No total, a frota tinha cerca de 74 unidades mais 6 submarinos, em comparação com a modesta Ucrânia, composta por um navio de guerra e 4 corvetas menores. Nas primeiras 2 semanas da invasão, a guerra naval já não estava parecendo favorável para a Ucrânia. Quase todas as embarcações navais menores foram danificadas ou afundadas por mísseis russos, enquanto o almirante da marinha ucraniana, a fragata Hetman Sayadashny, foi deliberadamente afundada e destruída pelos próprios ucranianos no porto de Mykolaiv, para evitar que fosse capturada pelos russos e usada contra eles. Naquele momento, o exército russo já havia avançado o suficiente para estar nos arredores da cidade, ameaçando capturá-la. Além disso, o temor de que a marinha russa pudesse orquestrar um desembarque anfíbio próximo ao maior porto restante da Ucrânia em Odessa era tão grande nas primeiras semanas da invasão que os ucranianos foram forçados a adicionar mais 5.000 soldados e 100 tanques, retirados dos combates que estavam ocorrendo nas 2 maiores cidades da Ucrânia, Kiev e Kharkiv. A marinha russa capturou a ilha Snake, estrategicamente localizada próxima às principais rotas comerciais ucranianas de Odessa, em direção aos estreitos turcos e ao Oceano Global. Enquanto isso, o exército russo capturou toda a linha costeira restante da Ucrânia no Mar de Azov, incluindo os portos de Berdiansk e Mariupol, permitindo que a frota russa começasse a impor um bloqueio marítimo quase total nas costas e portos restantes da Ucrânia no oeste, sufocando a capacidade do país de exportar ou importar praticamente qualquer coisa pelo mar. O bloqueio russo cortou a capacidade da Ucrânia de exportar seus grãos ou produtos agrícolas pelo mar, que normalmente representam mais de 40% da receita de exportação da Ucrânia e cerca de 14% de todos os empregos ucranianos. A Rússia conseguiu usar sua superioridade para prejudicar economicamente a Ucrânia, ameaçar suas costas remanescentes com assaltos anfíbios e bombardear cidades e alvos militares ucranianos de longe com mísseis e foguetes. Inicialmente, não havia muita esperança de que os ucranianos pudessem resistir à marinha russa, muito menos derrotá-la ou destruí-la. Porém, o país de Zelensky enfrentou essas adversidades, adotando várias estratégias geográficas e tecnológicas engenhosas para superar as probabilidades. Os primeiros sucessos navais russos não duraram muito, pois, como diz o ditado, a necessidade é a mãe de todas as invenções. Em 24 de março de 2022, um míssil balístico de curto alcance da era soviética atingiu o navio-tanque pesado russo Saratov no porto de Berdiansk. Este ataque resultou em uma explosão significativa e no afundamento do Saratov,
marcando a primeira grande perda. Em 13 de abril de 2022, a Ucrânia alcançou sua maior vitória naval da guerra até então. As forças ucranianas miraram e atingiram com sucesso o cruzador Moskva com mísseis Neptune. Apesar dos mísseis Neptune serem projetados para embarcações de até 9.000 toneladas e o Moskva pesar quase 115 mil toneladas, o ataque causou grandes danos, deixando o cruzador desabilitado e efetivamente imobilizado. Os russos tentaram rebocá-lo de volta à segurança para um porto qualquer, apenas para que afundasse sob as ondas até o fundo do mar. A perda do Moskva em abril de 2022 representou o primeiro Capitânia russo perdido em combate desde a devastadora derrota na Guerra Russo-Japonesa mais de um século antes. Além disso, foi o maior navio de guerra perdido em combate em qualquer lugar desde que o cruzador argentino General Belgrano foi afundado pelos britânicos em 1982 durante a Guerra das Malvinas. A perda do Moskva mostrou a alta eficiência dos mísseis Neptune da Ucrânia, que podiam ser lançados da costa não ocupada. Isso permitiu aos ucranianos criar uma grande zona de exclusão de 200 a 300 quilômetros no Mar Negro Ocidental. Essa área se tornou extremamente perigosa para qualquer navio russo que tentasse entrar, como Moskva. Depois de repetidos ataques de mísseis ucranianos contra os navios de suprimento russos que reabasteciam a ilha Snake, a Rússia foi forçada a abandonar a ilha em junho de 2022. Após isso, a frota russa foi levada para as regiões central e oriental do mar, fora do alcance dos mísseis ucranianos, para evitar o mesmo destino do Moskva. Esses desenvolvimentos destacam como a Ucrânia, através de inovações e adaptações estratégicas, conseguiu desafiar e até mesmo neutralizar uma marinha muito maior e mais tradicionalmente poderosa, usando tecnologia e geografia a seu favor. Em novembro de 2022, os ucranianos anunciaram que estavam desenvolvendo um novo drone marítimo não tripulado kamikaze e vários meses depois, em julho de 2023, esse desenvolvimento foi finalmente revelado ao público como o drone Magura V5 projetado pela Ucrânia. Ele é essencialmente um pequeno barco não tripulado controlado remotamente, com apenas 5,5 metros de comprimento. É operado remotamente usando uma câmera equipada com visão noturna. Tem autonomia para viajar até 60 horas ou até 800 quilômetros e pode transportar uma carga explosiva de até 200 quilos. Especialmente durante a noite, os drones deslizam pela superfície da água e são difíceis de serem detectados, mantendo uma certa capacidade de furtividade antes de colidirem com seu alvo pretendido e explodirem como um torpedo guiado. Com um alcance de até 800 quilômetros, eles podem atravessar a maior parte do Mar Negro a partir da linha costeira controlada pela Ucrânia e atacar navios de guerra russos a distâncias muito maiores do que os mísseis Neptune, enquanto oferecem outra dimensão de ataque com que os russos precisam se preocupar. Dentro de apenas alguns dias após ser revelado, o drone Magura viu sua primeira ação em 17 de julho de 2023, quando os ucranianos usaram 2 deles para atacar e explodir uma seção da ponte da Crimeia. Com a perda desses navios, a capacidade da Rússia de realizar desembarques de tropas e suprimentos na Crimeia e em outras partes da costa ucraniana foi significativamente prejudicada. Os ucranianos continuaram a usar seus drones kamikaze marítimos com sucesso. No primeiro dia de fevereiro de 2024, a corveta Ivanovets foi atingida e afundada pelos drones kamikaze ucranianos, enquanto estava ancorada próximo à cidade ocidental da Crimeia de Okona.
13 dias depois, em outro ataque, os ucranianos usaram um enxame de drones para atacar e afundar outro navio de desembarque de tanques pesados russo chamado Cesar Kunikov. Esta série de ataques foi um golpe significativo para a Rússia, resultando na substituição do almirante-chefe da frota. A perda de embarcações é complicada para os russos, tendo em vista que são capazes de transportar até 10 tanques e 340 soldados, sendo essenciais para desembarques rápidos. Em março de 2024, os ucranianos atacaram e afundaram outra importante embarcação, o patrulheiro moderno Sergei Kotov, usando mais uma vez os drones Magura. Cada um desses drones custa aproximadamente $250 mil para ser produzido, o que representa um retorno de investimento significativo para o programa ucraniano. Em menos de um ano, esses drones baratos destruíram ou afundaram 4 grandes embarcações que juntos custaram mais de $100 milhões para serem construídos. Em comparação, os mísseis Storm Shadow, utilizados pela Ucrânia, são muito mais caros, custando um pouco mais de $3 milhões cada. Kiev estima que, sem uma marinha própria, conseguiram afundar ou destruir 26 navios de guerra russos e um submarino, usando uma combinação de mísseis e drones marítimos. Isso representa cerca de 1/3 de todas as embarcações e cerca de 40% do peso total dos navios perdidos. Oficiais navais de todo o mundo estão estudando o que aconteceu nos últimos anos, pois as lições e consequências podem ter ramificações globalmente. Um exemplo seria um possível conflito entre China e Taiwan. A China provavelmente observou enquanto a frota russa, teoricamente muito mais poderosa e capaz, foi severamente derrotada por um país que nem sequer possui realmente uma marinha. Taiwan, por sua vez, possui uma marinha consideravelmente mais forte e um orçamento maior do que a Ucrânia tinha. Embora seja verdade que a marinha de Taiwan não se compare à da China no papel, o mesmo acontecia com a Rússia em relação à da Ucrânia. O que impediria Taiwan de investir muito mais financeiramente do que a Ucrânia em algo que claramente funcionou tão bem no Mar Negro, construindo um arsenal de milhares de drones marítimos kamikaze baratos e mísseis capazes de deter a frota de invasão chinesa da mesma maneira que os ucranianos detiveram os russos? Analistas acreditam que a Ucrânia pode ter aberto uma caixa de Pandora na guerra naval. Especulam-se se os ataques Houthis ao transporte marítimo no Mar Vermelho e no Estreito de Bab el-Mandeb seriam muito mais bem-sucedidos e letais se tivessem acesso a esses drones marítimos. Entre julho de 2022 e julho de 2023, os ucranianos tiveram um acordo com os russos que permitiu a exportação significativa de grãos e produtos agrícolas para mercados mundiais. As exportações de grãos ucranianos conseguiram voltar aos níveis anteriores à guerra sob os termos do acordo, mas os russos o retiraram em julho de 2023, retomando os bombardeios aos portos ucranianos com mísseis e drones. Isso gerou preocupações globais de que as importantes exportações de grãos para o mercado mundial pudessem cair novamente, como aconteceu imediatamente após o início da invasão. No entanto, com o afastamento tanto do Oeste quanto da Crimeia, os ucranianos se sentiram confiantes o suficiente para estabelecer uma nova rota comercial através do Mar Negro para seus navios mercantes, navegando próximo às costas da península dentro do alcance de artilharia costeira, antes de continuar seguindo pelas costas da Romênia e Bulgária, ambos membros da OTAN. Em seguida, continuam em direção aos estreitos turcos e ao mercado global. Como toda a rota segue águas mais rasas, os submarinos russos terão dificuldades para operar nelas. Desde setembro de 2023, quando os ucranianos começaram a usar esta nova rota comercial, os russos não tentaram um único ataque sério contra ela.
As exportações aumentaram para níveis ainda mais altos do que antes da guerra, com exportações mais altas em janeiro de 2024 do que em janeiro de 2019 ou 2020. Além disso, houve várias consequências não intencionais que têm prejudicado ainda mais o potencial naval russo. Uma das principais foi a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, o que transformou efetivamente todo o Mar Báltico em um local dominado pela aliança. Há pouco mais de 30 anos, em 1989, o Báltico era dominado pelos russos na forma da União Soviética e do Pacto de Varsóvia, já que quase toda a costa sul do mar estava sob controle direto dos soviéticos ou era controlada por estados do Pacto de Varsóvia como Polônia e a Alemanha Oriental. Agora, pouco mais de 3 décadas depois, uma Alemanha unificada, Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia independentes, todos se juntaram à OTAN. Com a entrada da Finlândia e Suécia na aliança, a Rússia controlará apenas pequenas partes da linha costeira do Báltico ao redor de seu enclave de Kaliningrado e imediatamente ao redor de São Petersburgo. No entanto, a Rússia está buscando maneiras de tirar o máximo proveito de sua situação naval não tão favorável. No final de 2023 e início de 2024, começaram a formular planos para potencialmente construir uma nova base naval no território ocupado da Geórgia, conhecida como Abkhazia, na cidade costeira de Otchamtchiri. Se e quando esta nova base naval for inaugurada, poderá trazer dividendos geopolíticos para a Rússia. Primeiramente, poderia servir como uma área segura para muitos navios de guerra russos que permanecem no Mar Negro, pois está a mais de 800 quilômetros de qualquer costa controlada pela Ucrânia, fora do alcance dos mísseis de cruzeiro e drones marítimos ucranianos. Ao mesmo tempo, colocaria praticamente todo o território da Ucrânia dentro do alcance dos mísseis de cruzeiro marítimos russos da classe Calibre, permitindo que continuem atingindo cidades e alvos militares ucranianos com relativa segurança, comparado à situação na Crimeia ou em Novorossiysk. A Abkhazia é uma parte internacionalmente reconhecida da Geórgia, que foi ocupada pelos russos e declarada como um estado independente desde a invasão russa ao país em 2008. Otchamtchiri está a apenas 35 quilômetros da fronteira administrativa com a Geórgia e, muito criticamente, à mesma distância da pequena cidade georgiana de Anáclia. Anáclia pode não ser pauta das notícias ainda, mas é a cidade na qual o governo georgiano decidiu apostar seu futuro geopolítico. O governo apresentou uma proposta ambiciosa de 2,5 bilhões de dólares para transformar Anáclia em um importante porto marítimo de águas profundas, o primeiro do tipo no leste. O porto proposto visa fazer da Geórgia o ponto central da chamada Rota do Corredor Central, uma área marítima e de ferrovias que está sendo gradualmente construída para ligar os mercados da China e da Europa através do Cazaquistão, Azerbaijão, Geórgia e Turquia. Historicamente, o Corredor Central não foi uma rota comercial muito popular em comparação com a Rota do Oceano Sul, que passa pelo Canal de Suez, ou a Rota do Corredor Norte, que segue ferrovias por toda a Rússia. No entanto, com os últimos acontecimentos, governos e empresas têm mostrado um interesse repentino no potencial dessa nova rota. É com essa esperança que a Geórgia aparentemente está depositando suas expectativas para o futuro no desenvolvimento de seu porto, tornando-se um ponto crucial de comércio entre a Europa e a China. Naturalmente, isso não é algo que agrada o país de Vladimir Putin, pois desafiaria diretamente e ameaçaria sua própria rota de comércio do Corredor Norte e competiria com seu próprio porto em Novorossiysk. Além disso, se o plano do porto da Geórgia for bem sucedido, poderia aproximar o país da União Europeia e do Ocidente.
Menos de uma semana após a invasão, no início de 2022, a Geórgia formalmente solicitou a adesão à União Europeia. Recentemente, em dezembro de 2023, a União Europeia concedeu oficialmente à Geórgia o status de candidato a ela. Se os navios ali começarem a disparar mísseis em direção à Ucrânia e ela retalhar atacando o porto, isso poderia resultar em uma guerra ativa ocorrendo a uma curta distância de Anáclia. Companhias de seguros e construção do Ocidente poderiam ficar inseguras com o projeto e abandoná-lo, potencialmente deixando a porta aberta para a China assumir a construção do projeto ou até mesmo encerrá-lo completamente. Isso poderia impedir a Geórgia de se juntar à União Europeia, mantendo-a na órbita da Rússia e protegendo sua rota de comércio do Corredor Norte contra qualquer desenvolvimento adicional do Corredor Central. Embora a frota da Rússia já tenha sido efetivamente contida pelos ucranianos na guerra, ela ainda é capaz de causar danos e fazer jogadas importantes que não devem ser ignoradas. A guerra na Ucrânia e a situação política na Rússia evoluíram consideravelmente nos últimos anos e tudo continua mudando diariamente. E qual a sua opinião sobre o assunto? Deixe nos comentários. Curta agora nossa página no Facebook e fique por dentro das últimas notícias do mundo militar e da geopolítica. O link da página está no comentário fixado. Junte-se à nossa comunidade. E se gostou desse conteúdo, deixe seu like. Assim você contribui para o crescimento do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora. Não se esqueça de clicar no ícone de sino, assim você terá acesso aos nossos vídeos mais recentes. Fique agora com esses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Até a próxima!